você chega no Pantanal e se dá com aquela natureza, com os bichos, assim, é uma coisa de outro mundo, assim. Os animais do Pantanal são anabolizados, no melhor sentido da palavra. O pássaro, não é o passarinho que você vê aqui, é um bicho que você fala, não, ele não vai levantar voo, não vai. Daqui a pouco vai, placa, aquela coisa. É muito exuberante tudo, assim. Teve algum animal que vocês viram, assim, muito... Ai, sei lá, mal, não sei. A onça. A onça é o bicho mais lindo que eu já vi na minha vida. Nossa, Vocês viram lá? Eu gravei com uma onça, mas é uma onça... como é que a gente pode dizer? Não sei o termo que se dá para isso, mas é uma onça que ainda não foi reinserida na natureza porque ainda não sabe lidar com a natureza. Então, os institutos sérios que trabalham ali, o Nexo, No Extinction, que cedeu a Mati, por exemplo, para a gente gravar. Mati é o nome dela? Mati. Tentam, né, reinserir esses animais que nasceram com algum problema ou foram feridos de alguma maneira e depois eles têm dificuldade assim para caçar, então precisa de todo um processo para readaptar eles. E eles cederam a Mati pra gente. Então a única onça que eu vi de perto. Mas assim, de perto quanto? Teve uma hora que ela tava quietinha, eu consegui tocar. Assim. Oi? Mas todos os cuidadores estavam ali com ela, né? Tipo, ela tava bem protegida, ela tava assim, em casa. E assim, aquela mãozinha meio assim, ó. Ai. E assim, um cuidado muito grande. Pra você ter uma ideia, no dia que a gente foi gravar as cenas em que eu precisava interagir, olhar no olho da onça, não tinha quase ninguém no set, não podia, porque o animal fica estressado, agitado. A cabana, assim, a barraca, né? A barraca preta, em que a direção fica e os monitores ficam também não podia estar. Então, assim, era o diretor, um monitor deste tamanho para ele se vira. Ele com a camiseta em cima para conseguir enxergar o monitor, porque é muito sol, e a gente ali com os cuidadores da Mati. Um silêncio, uma concentração enorme e, claro, a gente tem muita computação, a gente tem a parte de pós que foi muito importante, assim. E eu tive que fingir, claro, que eu não cheguei a ficar cara a cara com uma onça naquela cena. Sim. E aí vem... Mas pareceu demais, assim. Porque a gente... Né, o trabalho anterior, você imagina que o bicho tá ali, que o animal tá olhando para você e a gente se emociona de verdade, assim. Mas no fundo a gente tá olhando para um pontinho marcado pela direção. A pessoa que preparou você fica junto na cena? A Andréia Cavalcante, esse dia ela tava, sim, tava. E é muito bom ter alguém, porque às vezes a direção fica muito ocupada com a parte mais técnica, né? Já fizemos a parte de preparação de ator antes, já temos todos os dados ali, mas na hora, ter alguém que fique olhando só pro nosso acting, só pra nossa fala, é muito importante. E eu gosto de ter essa pessoa. Tem atores que não gostam, assim, de ser interpelados por algum preparador. Eu gosto. Eu gosto de ter essa figura que olha, naquele momento ali dá pra gente modular um pouco assim, dá para imprimir um pouquinho mais de força, dá para tirar força. Entendi. Vamos trabalhar uma pausa, eu gosto disso. Eu acho que isso enriquece o nosso trabalho. Dá mais segurança também, né? Não sei, de que tá indo no caminho. É bom ter, porque o nosso primeiro público é quem tá ali no monitor na hora da cena. E muitas vezes o set, ele é muito caótico. Ele atrapalha muito o processo criativo, às vezes. Às vezes você tá com a emoção aqui, a cara queimando de emoção e... Peraí que caiu um refletor. Sabe? Fala, peraí, nada! Vai agora! E você tá com a emoção pujante aqui, você tá com tudo tremelicando por dentro. Então, é um ambiente muito desafiador. Então, às vezes é bom ter alguém ali que sabe tudo que você pode entregar, que sabe como você pensou aquela cena e pensou aquela cena junto com você, para falar, não vamos perder aqui.
Não vamos perder esses espaços, não vamos perder esse tempo de fala. Verdade. Eu gosto desse, a gente chama de coaching, né? Eu gosto muito de fazer esse trabalho antes e de ter a presença dessas figuras ali na hora. Aí eu falava, vou te levar pra Globo, hein? Ele, não, eu não quero. Então eles não demonstram muito interesse, não. Eles falam que querem ser o quê? Eles têm uma coisa assim de ver o que acontece comigo, o assédio. Eu percebo que às vezes eles ficam meio... Ai, que saco, você vai ficar Vai logo. Você vai ficar aqui dando autógrafo todo tempo. Criança não tá afim, não tá acostumado. Sim. Eles entendem mais. O Pedro ainda, ele é mais... entende mais o movimento, assim. Vem, troca ideia com quem pediu a foto. O Antônio não. O Antônio, ele me quer só pra ele. Quando alguém vem, ele já acha chato e sai de perto. Então, a gente tem que ir se adequando, né? Cada filho é um mundo. E eu acho que eles não vão seguir por aí, não. Vamos ver. Eles te assistem, assim, quando passa na TV? A Maria, por exemplo, como que foi? Eles assistem. Mas, assim, o meu mais novo fica muito emotivo. Ele viu lá o negócio. Por que ela tá morrendo? E chora. Chora real, não é chorinho, não. Chora mesmo. Mas você sentiu dor? Mas como foi? Assim, eu não consigo nem assim. Filho, mamãe pode explicar depois que passar, porque eu tô assistindo agora. Que ele fica perguntando em cima, over, né? Aí, nem sempre, quando tem cenas muito importantes, eu tiro, porque senão eu não consigo ver. Que é pergunta atrás de pergunta, assim. O Pedro já fica mais, assiste, já consegue entender mais, assim, já entende porque acompanhou um pouco. O Pedro me acompanhou, assim, nas gravações. Acho que ele entende mais, assim. Agora, o mais difícil é quando você tem que beijar, quando você tem que... Nossa, sim. Aí... É brabo. Aí uma vez o Antônio falou assim, mãe, uma vez eu tava explicando pra ele como que é feita uma cena. Eu falei, filho, na verdade uma cena são um monte de fotos, né? São muitos quadros colocados que passam tão rápido que viram uma motion. Tava tentando explicar um pouco isso pra ele e tal. Aí ele fez uma fanfic na cabeça dele sobre isso, assim. Que eu falei, ele me viu numa cena de intervalo, porque eu, na época da Bibi, ele não deixava eles assistirem porque começava num horário que eles já tinham que estar dormindo. Mas eles viam o comercial que passava, né? Hoje tem não sei o quê. E aí eu tava dando um beijaço no Rodrigo e ele ficou chocado. Ele olhou pra TV, olhou pra mim. E ele não falou nada. Nossa, aí eu falei, Deus, o que eu falo? Socorro, Deus! Aí eu falei, cara, eu acho que é melhor eu puxar o assunto. Mas eu deixei esfriar um pouco aquela emoção, porque eu também nem saberia o que dizer. Aí todo dia, a única coisa que eu faço questão é de botar ele pra dormir. E aí é o momento da resenha, né? Bota pra dormir, aí fica aquele papinho ali, a gente reza, dorme e tal. Nesse dia ele falou assim, mãe, sabe o que eu acho? Que quando você faz aquelas cenas, olha o raciocínio. Aquelas fotos que você falou pra mim que passam rápido, na verdade você tirou separado, aí eles juntam e depois passa tudo bem rápido. Aí eu... É meio isso, filho. É meio isso. É meio um pouco... Assim, não consegui, porque a imaginação dele foi uma coisa tão linda que eu não quis, assim, falar, não... Estragar, eu falei, é um pouco isso. Aí depois, assim, com o tempo, eu falo, olha, filho, não é tanta gente em volta, a gente faz, mas é ficção, não é de verdade. Aí mostro making offs de filmes pra ele entender como é que é feito. Os dois, né? Fiz isso com os dois, assim. Mas é tenso, sempre é tenso, assim. Eu imagino. Ver que o teu filho tá vendo, muito mais do que o marido. O marido já... Acostumou. Ele já começou a namorar comigo fazendo isso. Então não teve muito que... Falar, não gosta, não vê. Que os olhos não veem, o coração não sente. Eu aviso, hoje vai ter cena puxada. Acho que, como herança do Benedito, ele tem uma coisa muito fofa, que eu acho, de fazer um comentário no final da cena. Então, assim, deixa eu dar um exemplo para quem tá ouvindo a gente entender. Maria diz que...
vem a cena, e aí Maria diz assim, o texto, né, escrito. Eu não quero viver mais, Gil. E aí no final vem assim, será? Isso é um comentário do autor, mas que ele quer que o público sinta também. Então você tem que colocar um pouquinho desse será na sua intenção de fala, entendeu? Não tá ali como uma sugestão de sentimento, mas é o que ele quer deixar no público. Será? Então você tem que deixar esse será no final da cena. Então é muito gostoso criar assim, que cada autor tem o seu jeitão de dizer o que ele quer daquela cena. Eu tenho mania de dar títulos para as cenas. Cada cena que eu vou fazer é como se fosse um livro inteiro. E aí, não sei, o dia que a Juma nasceu. Então, o nascimento da esperança. Esse nome. Entende? Assim, eu coloco um título porque aquilo me leva para um universo daquela cena. Cada cena é um universo. E você tem um ritualzinho, assim, na hora de estudar a cena para outro dia? Tipo, se tranca no quarto, vai pro escritório, tem sua sala de leitura, sei lá. Eu normalmente gosto de estudar em silêncio. Eu não tenho muita coisa de rituais, não. Posso estar em qualquer lugar. Eu só preciso de um pouquinho de silêncio para fazer as minhas anotações. Os meus caderninhos de gravação são bem organizadinhos, assim, por cor. O que eu vou gravar, isso é na segunda, isso é na terça, isso é na quarta, porque a gente não grava na ordem que faz. Então, eu gosto de saber o que eu fiz antes. Então, tudo bem, hoje é o rosinha. Mas o que eu já gravei antes disso? Qual é a linha de emoção até aqui? Pô, se na cena anterior eu estava assim, eu não posso chegar nessa cena de um jeito diferente. Então eu gosto de anotar. Eu escrevo muito nos meus textos. É o meu jeito. Mas tem gente que não gosta de escrever nada. Olha ali e faz. Tudo bem.